Salve, salve, ladies and gentlemen. Bora para mais um capítulozinho? A sutil arte de apertar o F. Hoje nós vamos falar sobre algumas histórias bizarras que algumas vezes a gente passa na vida e não consegue entender da onde. Da onde que aquela pessoa tem aquele espírito, da onde que aquela pessoa resolve fazer isso, da onde que as pessoas têm essas ideias estapafúrdias e seguem realizando de novo, de novo, de novo essas situações. E quando a gente começa a tomar consciência disso, quando a gente entende o todo, a gente sabe até o que fazer. Mas quando a gente não tem consciência, a gente simplesmente é levado de novo e de novo, de novo, por situações e circunstâncias assim. Nós vamos falar hoje sobre dois capítulozinhos. Um é longo e o outro é curto. Um é a lei da evasão de Messon e o outro é o perigo da certeza absoluta. E mais no final eu vou estar trazendo a reflexão para que a gente possa compreender um pouquinho mais desses aspectos e a gente poder perceber o quanto a mente demente que engana a gente, o quanto quando a gente tem um conceito equivocado de amor, um significado equivocado das coisas, nos fazem realmente repetir aquilo como achando, acreditando que estamos agindo da maneira mais correta. Vai entender um pouquinho mais ao longo desse capítulo para que a gente possa trazer mais elementos para a gente poder evoluir. Os perigos da certeza absoluta. Erin está sentada diante de mim à mesa no restaurante japonês e tenta explicar por que não acredita na morte. Já estamos aqui há quase 3 horas. Ela comeu exatamente 4 rolinhos de pepino e bebeu sozinha uma garrafa inteira de saquê. Já está na metade da segunda, na verdade. São 4 horas da tarde de uma terça-feira. Eu não a convidei. Ela me caçou pela internet e pegou um avião para vir me encontrar. De novo. Não é a primeira vez. Erin está convencida de que pode evitar a morte, mas também de que precisa da minha ajuda para isso. Só que não estamos falando de uma ajuda profissional. Se ela precisasse apenas de aconselhamento de uma relações públicas ou algo assim, tudo bem. Não, é mais do que isso. Erin precisa de mim como namorado. Por quê? Depois de 3 horas de perguntas e uma garrafa e meia de saquê, ainda não sei dizer. Aliás, minha noiva está aqui com a gente no restaurante. Erin achou importante que ela fosse incluída na discussão, pois queria dizer que está disposta a me dividir e que minha namorada, agora esposa, não precisava se sentir ameaçada. Agora vamos à explicação de quem é Erin na fila do pão aqui. Conheci Erin num seminário de autoajuda em 2008. Ela parecia legal, meio mística, meio New Age. Havia cursado direito numa faculdade de Ivy League e era inegavelmente inteligente. Ela ria das minhas piadas e me achava fofo. Oh, cutezinho. Então, sendo eu quem eu sou, é claro que nós transamos. Um mês depois, ela me convidou para atravessar o país e morarmos juntos. Isso me assustou um pouco. Tentei terminar, mas ela reagiu ameaçando se matar se eu me recusasse a ficar com ela. Ok, dessa vez me assustei muito. Imediatamente a bloqueei no e-mail e em todos os meus meios de comunicação. Consegui contê-la por um tempo, mas não consegui detê-la. Anos antes de nos conhecermos, Erin tinha quase morrido num acidente de carro. Ou melhor, ela de fato morreu por alguns instantes, fisiologicamente falando. Toda a sua atividade cerebral cessou, mas por algum milagre conseguiram revivê-la. Depois que voltou, tudo mudou, segundo ela. Erin se tornou uma pessoa muito, muito, muito espiritualizada e mergulhou de cabeça em cura energética, contato com anjos, consciência universal, tarô, parará. Ela também acreditava ter se tornado paranormal, capaz de curar e ver o futuro. E sabe-se lá por quê, ao me encontrar, chegou à conclusão de que estávamos destinados a salvar o mundo juntos, a curar a morte. Depois que a bloqueei, ela começou a criar novos endereços de e-mail, às vezes me enviando uma dúzia de mensagens de ódio num único dia. Criou contas falsas no Facebook e no Twitter, que usava para atormentar a mim e as pessoas próximas a mim. Criou um site idêntico ao meu e escreveu vários posts alegando que eu era seu ex-namorado, que a tarefa que atraía e mentia para ela, que prometera me casar e que estávamos destinados a ficar juntos. Quando eu entrei em contato, pedindo que tirasse o site do ar. Só um pouquinho.
Me engasguei. Onde eu estava? Aqui. Depois que a bloqueei, ela começou a criar novos endereços. Aqui. Criou contas falsas no Facebook e no Twitter que usava para atormentar as minhas pessoas próximas a mim. Criou um site idêntico ao meu. Escreveu vários posts alegando que eu era seu ex-namorado e que atraía e mentia para ela. Que prometera se casar e que estávamos destinados a ficar juntos. Quando entrei em contato pedindo que tirasse o site do ar, Erin disse que só faria isso se eu fosse morar com ela na Califórnia. Essa era a sua ideia de acordo. Ao longo de tudo isso, sua justificativa era a mesma. Eu estava destinado a ficar com ela. Deus havia predeterminado isso. Ela literalmente acordava no meio da noite com a voz dos anjos dizendo que nossa relação era especial. Seria o prenúncio de uma nova era. Obrigado. Seria o prenúncio de uma nova era. De paz permanente na Terra. Juro, ela falou isso. No dia em que estávamos nesse restaurante japonês, já tínhamos trocado milhares de e-mails. Se eu respondia ou não, se fazia um tom respeitoso ou com raiva, não fazia diferença. A psique de Harry era imune a abalos. Suas crenças nunca se alteravam. O problema já se estendia havia mais de 7 anos na época. E foi assim, naquele pequeno restaurante japonês com Harry, entornando, saquei, tagarelando por horas a fio sobre ter curado as pedras nos rins de seu gato, usando a energia que algo me ocorreu. Erin era viciada em autoaperfeiçoamento. Ela gastava dezenas de milhares de dólares em livros, seminários e cursos. E a parte mais louca de tudo isso é que ela colocava em prática perfeitamente todas as lições que aprendia. Erin tinha um sonho e persistia para alcançá-lo. Visualizava, agia, tolerava as rejeições e fracassos. Levantava-se e tentava de novo. Era implacavelmente positivo. Tinha a si mesmo em alta conta. Mulher alegava curar gatos, como Jesus curou Lázaro. Mas os valores dela eram tão escrotos que nada disso importava. O fato de ela fazer tudo certo não significava que ela estivesse certa. A certeza de Erin se recusava a ceder. Ela até já me dissera isso com todas as letras, que sabia que sua fixação era completamente irracional e insalubre, que trazia infelicidade para nós dois. Só que, por alguma razão, aquilo parecia ser tão certo que ela não conseguia esquecer, nem parar. E aqui é um ponto importante, né? Até que ponto esse controle por tudo, essa fidelidade, eu tenho que fazer, é assim. Uma coisa é diferente, a gente no Petroca aprende lá que nós temos o homo, orgulho, medo e obstinação, que nos impedem o próprio crescimento, o desenvolvimento, a evolução. E dentro desse homo, aquilo que ela traz é a obstinação, e a obstinação cega. Porque a obstinação não é algo que eu estou verificando, algo que seja para o bem do todo e que estou respeitando o livre-arbítrio com amorosidade. A obstinação é cega de que eu preciso fazer aquilo e se não for do meu jeito, daquilo que me está sendo dito, nada, nem ninguém pode mudar isso. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa perceber. De novo, lá do nosso 0 aos 7 anos de idade, nós cristalizamos ideias, imagens, e algumas vezes essas imagens, por exemplo, muitas vezes nos relacionamentos, a gente fica perpetuando aquele relacionamento. Nossa senhora, não, mas antes junto do que separados, meus filhos vão sofrer demais, porque, afinal de contas, a gente brigava, tinha algumas coisas erradas, mas estávamos juntos lá, mostrando para eles a importância de estar juntos. Será que eu estou mostrando a importância de estar juntos com amor? Ou será que eu estou mostrando uma obstinação de estar junto? Para eu não me sentir um fracassado, para eu não me sentir de uma pessoa que não sou respeitada pelo outro, para não me sentir de alguma forma errado. Lembra, gente, a vida vem para a gente tomar consciência das experiências. Temos 3 grandes objetivos. Viver as experiências, integrar os opostos, luz e sombras e curar as feridas. Então, algumas vezes naquele relacionamento a 2, como nas cartas de Cristo é dito, ou no próprio Petor, ou Chico Xavier, quando tu chega respeitosamente, se não existe mais uma possibilidade de crescimento, agradece a outra pessoa. Porque amor incondicional, ele não traz uma condição para viver. Amor incondicional, ele sabe, respeita. Se aquela outra pessoa está pronta para caminhar ao teu lado, que legal. Se ela não está pronta, agradece. Segue o teu caminho. Ela aqui, de alguma maneira, ela estava
picada, mordida por aquela ideia de que eu tenho que continuar junto, custe o que custar. É essa pessoa que tem que estar junto comigo, porque eu tive uma ideia, tive um vislumbre, e naquele vislumbre era dito que era com essa pessoa que eu tinha que fazer. Será, gente? Ainda outro dia eu estava ouvindo uma pessoa bastante espiritualizada dizendo: quando tu tem uma ideia e ela é fixa e diz que tem que ser daquela maneira, naquele tempo, ou que ela traz de um tom meio agressivo, isso não é o teu eu superior. Isso não são anjos, isso são obsessores. Toda voz que ela não traz amorosidade, a amorosidade ela vem exatamente porque nós, em última instância, somos amor incondicional. Jesus não chegava e brigava para impor uma ideia dele. Se alguém tinha alguma ideia que era contrária a dele, ele, ok, tá tudo bem, continua. Como o próprio Bashar fala, você chega e diz, você recebe uma ideia, e tu daqui a pouco diz, mas eu não quero isso daqui, e tu vai cair no buraco. Não, eu não vou cair, aí tu vai lá cair no buraco. Aí vem lá o teu eu superior, espera, tá bom, vamos sair? Tu tá pronto para me ouvir agora? Não, tu não sabe nada. E nesse tu não sabe nada, continua, vai cair em outro buraco aí na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Quantas vezes for necessário até eu me despir do meu ego imaturo, do meu desejo de controlar a tudo e a todos e aprender a estar no fluxo. Estar no fluxo não significa de que eu tenho que ter as coisas como eu quero. Estar no fluxo significa de que eu tenho que estar me rendendo às experiências e percebendo o que eu estou aprendendo, evoluindo delas. Aí a gente pode entender essa questão e não ficar brigando como ela estava aqui. Imagina, 7 anos. Olha o nível de perseguição, de obstinação, criar um objetivo. E aqui vem um outro ponto que eu vou falar mais adiante na questão da autoidentidade. Em meados da década de 90, o psicólogo Roy Baumeister começou a pesquisar a maldade como conceito, analisando pessoas que cometiam atos ruins e por que os faziam. E aqui a gente precisa entender. Já vou falar de cara aqui. Será que a maldade, quem define o que é bom e o que é ruim? Lembra daquele provérbiozinho, daquela historinha oriental, que chegavam e diziam, mestre, olha só, você só tem um cavalo, que azar. Ele dizia, será? Daqui a pouco o filho dele foi lá e buscou outros cavalos. Mestre, que sorte, seu filho encontrou vários cavalos. Ele disse, será? O filho dele foi domar um dos cavalos, caiu e se machucou e disseram para ele, mestre, que azar, os cavalos vieram amaldiçoados. Ele disse, será? Então quando a gente começa a ir percebendo esses detalhes, será? Quem cria bom e o ruim, certo e o errado? A mente que engana a gente de acordo com os valores. Tem um outro estudo que mostra essa linha de pertencimento, eu já vi outro dia nas redes ali, onde pega uma professora e diz para uma turma inteira, com uma pasta verde, e diz, olha, isso daqui é uma pasta laranja, digamos, né, já que a gente está vendo laranja, uma pasta laranja e diz, olha, eu vou perguntar para todos vocês, vocês vão dizer que essa pasta é verde. Só essa pessoa que não estava aqui, ela não vai saber. E aí ela vai e pergunta para todo mundo, que cor é essa pasta? Todo mundo diz, é verde, é verde, é verde, é verde, é verde. Mas ele sabia que era laranja, ele olhava, aí pergunta para ele, que cor é essa pasta? Ele diz, é verde. E ela diz, vejam, como uma mente falha, uma mente que é ensinada através de outras pessoas que aquele conceito é outro, ela simplesmente se molda e aceita. Então, essas pessoas que causam a maldade, muitas vezes foram ensinadas, como no filme A Cabana, foram pessoas que foram abusadas, foram pessoas que sofreram dor, como no filme A Itônia, aquela menina que apanhou, depois que ela encontrou o namorado batia nela, dizia, bom, se a minha mãe que dizia que me amava me batia, se ele está me batendo é sinal de que ele me ama. Então não é que é a maldade, é o significado que essas pessoas dão ao receber aquela ação, porque elas não sabem o que é amor. E se elas não sabem o que é amor, é aquelas pessoas que deveriam expressar isso perto dela, estão expressando isso dessa maneira, o que ela vai significar? Isso daqui é igual a laranja, isso daqui, apanhar é igual a amor. Então ela vai e replica isso nas outras pessoas, acreditando que está expressando amor, porque ninguém diz para ela que um tapa não é amor. Entende? É um significado equivocado que a gente precisa estar atento. Na época, supunha-se que as pessoas faziam maldades porque se sentiam mal consigo mesmas, ou seja, tinham baixa autoestima. Ou será que elas cometiam a maldade exatamente porque elas tinham um significado equivocado sobre bom e mal, certo e errado? Olá, Alia querida, boa tarde, Eliane também. Uma das primeiras descobertas surpreendentes de Baumeister foi que muitas vezes isso não se aplicava.
Em geral, era o contrário. Alguns dos piores criminosos se sentiam muito bem consigo mesmos. E era essa sensação boa, apesar da realidade ao redor, que parecia justificar os atos de ferir e desrespeitar os outros. Por que eles se sentiam bem consigo mesmos? Porque aquilo para eles era uma expressão de amor simples. Se batesse, ele foi lá e apanhou um monte. Nossa senhora, meu pai me batia, meu pai me abusava, então ele me amava. Então a minha expressão de amor é bater. Então eu tenho que bater, eu tenho que abusar. Para que essa outra pessoa sinta aquilo lá e saiba que isso é a minha forma de amar. Isso a psicologia ainda não conseguiu entender. A dor que eu causo é a dor que eu já sofri. Pega essa. A dor que eu causo é a dor que eu já sofri. Então, abusadores, torturadores, ou eles espiaram isso, ou eles sofreram isso. E a partir dessa situação, eles replicam isso para adiante, achando que é o correto. Porque aquilo passa a trazer um prazer pelo pertencimento, pela fidelidade de que eles estão agindo de forma correta. Doido, né? Para que indivíduos justifiquem os próprios atos terríveis, é preciso que tenham certeza inabalável de sua retidão, suas crenças e o seu merecimento. Ou seja, se ele está causando aquilo é porque ele sabe, ele acredita piamente que aquilo é uma expressão de amor. Vamos a outros exemplos. Os racistas que fazem o que fazem, eles porque têm a certeza da sua superioridade genética. Os fanáticos religiosos dinamitam o próprio corpo e assassinam centenas de pessoas porque têm a certeza do seu lugar certo no céu, como mártires. Os homens que estupram e agridem as mulheres porque eles têm a certeza do seu direito do corpo delas ou mais. Eles têm a certeza de que foram agredidos e que foram abusados e que isso, na mente deles, é uma expressão de amor. Tanto é que aquela pessoa que quando vai ser abusada, se ela cede, se ela aceita o estuprador, ele não sente graça mais. Não, não é isso. Essa pessoa não pode gostar, ela tem que brigar, ela tem que rejeitar. Porque lá atrás eu rejeitei e ao rejeitar eu tinha mais força naquilo, então ela tem que rejeitar. E quando ela rejeita isso, significa de que ela realmente quer. Na verdade, ele tem uma cristalização de que a informação é o contrário daquilo que lhes foi, daquilo que o normal acredita que é. Pessoas más, lembra, isso é apenas uma classificação do ego imaturo, porque nós estamos em um mundo de polaridade, onde precisamos integrar os opostos. Sempre vai ter aqui o positivo e o negativo, o certo e o errado, o bom e o mal. Não para que eu possa causar a dor, mas enquanto eu não terminei, nós estamos saindo desse ciclo de expiação e prova para regeneração e cura. Ainda na regeneração e cura, vamos ter um pouquinho disso para eu ressignificar essas dores. Por isso a intencionalização é tão boa, porque ele traz uma tríade de sentir, como é sentir a emoção, como é causar isso, como é sofrer isso. Aqui eu entendo, e aí a partir disso eu tenho livre-arbítrio. Eu quero continuar a causar uma dor, enquanto eu tinha inconsciente a minha ação, eu causava aquilo e dizia, nossa, eu nem sei por que eu estou fazendo. Mas a partir do momento que eu tomo consciência daquilo, experienciando, sentir, o causar e sofrer, eu tenho livre-arbítrio. Aí eu já estou realizando isso com consciência. Com consciência, eu quero realmente fazer isso? Faz sentido eu fazer isso ou não? Experimentos controversos, posteriormente denominados experimentos de Milgram, em homenagem ao psicólogo Stanley Milgram, pessoas normais foram orientadas a punir voluntários por desrespeitarem regras. Foi o que elas fizeram, chegando à violência física em certos casos. Raras foram as que fizeram objeção ou pediram explicação. Muitas até pareceram gostar da sensação da retidão moral obtida durante o processo. E é aqui de novo, né, gente? Essas pessoas, elas não vieram por acaso para aquele processo, vieram porque elas já tinham uma frequência, uma vibração, uma afinidade por todo esse processo. Elas já haviam passado por isso na sua infância, através da aprovação ou da expiação. E ao terem passado por isso, elas ganharam uma oportunidade com aval de testar. Algumas pela negação total e completa de ter passado por aquilo, e aí o teste, porque afinal de contas isso é um game. E nesse game, uma escola, a gente tem a possibilidade de testar, porque nós somos uma consciência ilimitada, perfeita. Mas como que eu poderia viver essas situações todas se não passando por essas oportunidades?
Né? Então eu me coloco a serviço, à disposição do meu roteirinho antes de eu encarnar o personagem que vai interpretar o papel, está lá no meu roteiro. Tu vai ganhar uma oportunidade de interpretar um personagem que tu mesmo sabe que é um personagem que vai causar uma maldade. E tu vai ter que escolher se tu vai causar essa maldade ou não. Inclusive, tem uma série que traz isso daí. Acho que é no Netflix, que coloca o pessoal onde eles... Algumas pessoas normais, todas elas, umas se colocaram como presidiários e outras se colocaram como carcereiros. E aí essas que colocaram nesse papel, elas tinham que interpretar o papel dos carcereiros e se colocaram no papel de castigar realmente os outros personagens, de causar as maldades. Ou seja, ganharam o aval de interpretar os papéis para esse experimento. E se a nossa vida é um grande experimento? Já parou para pensar isso? Se a vida é um grande experimento, eu tenho a qualquer momento a oportunidade de mudar o meu roteiro, porque eu sou o roteirista. Interpretar de uma outra forma o meu papel, porque eu sou o personagem principal. E ver através da experiência, como espectador, se essa realidade está fazendo sentido ou não. Ou se eu quero mudar de novo, e de novo, e de novo. O problema é que não apenas a certeza é inatingível, como a busca pela certeza geralmente amplia e intensifica a insegurança. Muita gente tem confiança plena em seu desempenho profissional e no salário que deveria ganhar, mas essa certeza faz as pessoas se sentirem pior, não melhor. Elas veem o outro sendo promovidos e se sentem menosprezados, julgando-se desvalorizados e não reconhecidos, mas aqui é uma certeza ou é uma autoimagem idealizada? E aqui, de novo, eu preciso voltar a ver qual é a minha autoimagem, qual é a imagem que eu tenho de mim. Até comportamentos simples, como dar uma olhada no celular do seu namorado ou perguntar a um amigo o que estão falando sobre você, são motivos por um desejo irresistível de segurança, ou seria uma franca expressão de insegurança. Porque quando eu pego e busco essa opinião e vou vasculhar dentro do contato, eu estou desrespeitando a outra pessoa e a mim mesmo. Porque isso é o ponto da intencionalização que eu trabalho. O primeiro pilar, a autoidentidade, quem realmente eu sou. Depois eu preciso me observar dentro dessa identidade, depois eu preciso aprender a me amar. Porque se eu me amo, eu não preciso ficar vasculhando o celular do meu marido, eu não preciso ficar questionando por que eu não estou tendo um aumento de salário. Porque eu não estou tendo um aumento de salário significa que eu estou apenas preocupado com a observação e a impressão dos outros e não com o meu melhor. Como eu hoje posso ser melhor que o meu eu de ontem? Como amanhã eu posso ser melhor que o meu eu de hoje? E assim sucessivamente. Você olhar as mensagens no celular do seu namorado e não encontrar nada, mas a coisa nunca para por aí. Talvez você comece a perguntar se ele tem outro aparelho. Para justificar ter perdido uma promoção no trabalho, você pode concluir que foi passado para trás. A questão é que isso o faz desconfiar de seus colegas e duvidar de tudo que lhe dizem. E o do que sentem por você. O que torna uma promoção menos provável. Você pode buscar aquela pessoa especial com quem é destinado a ficar, mas a cada rejeição, a noite solitária, você questiona mais o que está fazendo de errado. E, na verdade, aqui a gente está entrando cada vez mais na vítima. O que está fazendo de errado é ficar se colocando como vítima, de novo, de novo, de novo. Ao invés de perceber o que pode realmente evoluir, o que pode mudar, o que pode transcender, está preso àquele velho padrão, àquele velho patamar, julgando, questionando, criticando os outros, os externos, ao invés de parar e observar. Isso que eu estou fazendo está trazendo resultado? Não está trazendo? E como eu posso fazer diferente? De que outra forma posso fazer? De que outra forma posso fazer? De que outra forma posso fazer? Não está fora. Se você quer a mudança, seja a mudança. E é nesses momentos de insegurança, falta de auto-amor, eu diria, de profundo desespero, que nos tornamos suscetíveis a uma arrogância insidiosa. Acreditar que merecemos trapacear um pouco para conseguir o que queremos, que as outras pessoas merecem ser punidas, que merecemos nos apossar do que desejamos, às vezes usando de violência. E aqui é aquele ponto de amor equivocado, onde eu acabo repetindo algum padrão de algo que eu sofri, porque afinal de contas aquela estratégia, aquela forma de percepção é algo que eu já vi em algum ponto. E ao acreditar nisso daí, eu simplesmente aplico ela, achando que é real, que é verdadeiro. Mas eu só vou ter uma maneira de saber se isso é certo ou errado. Praticando.
E ao praticar, eu começo aí a perceber, isso não faz sentido. Isso não é quem realmente eu sou. Não é dessa maneira que eu posso alcançar um resultado. Não é essa forma que eu escolho para transcender a isso que eu estou vivendo. Volto ao conceito da lei invertida. Quanto mais tentarmos estar certo em relação a alguma coisa, mais incertos e inseguros nos sentimos. Porque, na verdade, eu não preciso ter, como já foi dito lá atrás, como Thomas Edison dizia, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. E não é de uma forma orgulhosa, mas sim de uma forma presente, simplesmente analisando, percebendo, ok, o que o amor faria? O que o amor nessa situação resolveria? Como com amor eu gostaria de receber uma outra oportunidade? E assim sucessivamente. Mas o oposto também é verdadeiro. Quanto mais aceitamos a incerteza e a ignorância, mais confortáveis nos sentimos de não saber. Aqui tem um ponto meio delicado de simplesmente ficar aceitando, né? Aceitando passivamente. Não, o nosso objetivo não é aceitar, a nossa alma quer viver experiências. Sim, eu posso não saber, e nosso objetivo, enquanto aqui encarnados, é não saber, estar nessa constante busca de aprender mais e mais, mas não em um ponto de pacato, de passividade, de aceitação, e sim em um ponto de compreensão de como não chegar onde se pode chegar. A incerteza neutraliza os julgamentos que fazemos dos outros. Eu não diria que a incerteza neutraliza, eu diria que a aceitação neutraliza. O amor neutraliza. Porque quando eu estou acreditando naquela situação que é uma situação por amor, eu aceito, ok, é o que eu tenho para o momento, está tudo certo. Previne os estereótipos e preconceitos que surgem quando vemos alguém na TV, no trabalho ou na rua. Ela também nos livra do auto-julgamento. E o auto-julgamento, de novo, é falta de auto-amor, falta de auto-observação. Quando eu estou me observando, quando eu estou me amando, eu não preciso ficar me criticando, me julgando, me culpando, me comparando com os outros. Eu posso simplesmente perceber como o meu eu de agora, eu dei o meu melhor e o que eu posso fazer diferente, de como eu posso fazer de uma outra forma, e de uma outra forma, e de uma outra forma. Porque não sabemos se somos agradáveis aos olhos alheios, se somos atraentes, se temos potencial de sucesso. Aqui é pura falta de vibração, tudo é frequência e vibração. Se eu não estou vibrando que eu me amo, que eu transbordo esse amor por mim, eu estou buscando reconhecimento externo. E na busca do reconhecimento externo, eu vou ter lá sempre mais do mesmo daquilo que eu estou procurando. Viés cognitivo de confirmação. Se eu não estou me amando, se eu não estou me aceitando, se eu não estou me observando, ó, eu vou estar lá com a minha lente de aumento de novo, apontando para mais do mesmo. Agora, a partir do momento que eu crio uma ressonância de frequência, de vibração, de alinhamento para algo maior, eu me amo e transbordo, como eu trago nos exercícios de amo, a autossugestão mental original, eu me amo, eu transbordo esse amor para todas as outras pessoas, eu posso receber ele de volta dos outros. Eu me aceito, eu me reconheço, eu transbordo isso, reconhecendo as outras pessoas, eu recebo de volta isso. De volta isso. Eu tenho que enxergar que o universo, que o externo é o espelho do meu interno. A partir desse momento de que eu estou emanando, eu vou estar recebendo de volta. Aí são outros 500. A única maneira de alcançar os objetivos é permanecer em dúvida quanto a eles, estar aberto para descobrir as verdades através da experiência. Não é permanecer em dúvida, é simplesmente ir mensurando. Eu estou recebendo amorosidade de volta? Não, não estou. Então significa que eu ainda tenho crenças lá atrás de que eu estou buscando reconhecimento. Ainda tenho crenças lá atrás que estou buscando aprovação. Ainda tenho crenças lá atrás de que o amor não é digno. Eu não sou digno de ser amado. Então eu preciso ressignificar essas minhas crenças e trabalhar mais a autossugestão mental original para que eu possa me perceber como sendo esse ser amoroso que eu sou. A incerteza é a raiz de todo o progresso, de todo o crescimento. Como diz um velho ditado, o homem que acha que sabe tudo não aprende nada novo. Sem dúvida, eu concordo com isso. É impossível aprender algo senão a partir da ignorância. E aí tem aquela outra historinha, né? Chegou um aprendiz lá, foi para o mosteiro e disse, não, eu quero ir lá aprender para aquele mestre, disse que aquele mestre é muito bom. E aí cada coisa que o mestre trazia, o aprendiz dizia, não, mas isso daí também está escrito lá naquele outro material. E o mestre trazia outra coisa. Não, mas isso também está escrito naquele outro. Não. E para cada coisa o aprendiz contestava. E aí então o mestre chamou ele para tomar um chá. E ao começar a servir o chá, simplesmente começou a transbordar o chá.
E aí ele disse, não, o que será que eu tenho para aprender com esse mestre? Olha, eu vou aprender agora tomando um chá. Onde já se viu que eu vou aprender? E ele disse, ô mestre, tu não está vendo que está transbordando esse chá? Ele disse, pois é exatamente assim que você está. Quando você está se sentindo cheio de tantos outros conceitos, de tantas outras crenças, de tantos outros valores, não há espaço para você aprender algo novo. E aí ele parou e disse, agora eu estou vendo que eu tenho algo para aprender. Então o mestre, de uma outra maneira, conseguiu mostrar para ele que enquanto tu não está aberto a ver novas possibilidades, tu vai trazer sempre mais do mesmo. Desse modo, quanto mais admitirmos não saber, mais queremos oportunidades para aprender. Não é o que? Abertura. Aqui. Nossos valores são imperfeitos e incompletos. Presumir o oposto é o mesmo que vestir uma mentalidade perigosamente dogmática, caindo num comportamento arrogante e irresponsável. Sim, nós somos ilimitados como consciência, estamos vivendo uma experiência de ignorância, de limitação. Mas para quê? Para eu transcender, viver de outras formas aquilo que eu acreditava não ser possível. A única maneira de resolver nossos problemas é admitir que nossas ações e crenças sempre estiveram erradas e que nunca funcionaram. Eu não preciso admitir que sempre estiveram erradas, eu preciso admitir que, ok, eu algumas vezes descobri como não chegar onde eu posso chegar e outras eu descobri como chegar onde eu não chegava antes. A abertura para estar errado precisa existir se você quiser alguma mudança ou crescimento real. Sim, concordo. Antes de analisarmos nossos valores e prioridades a fim de torná-los melhores e mais saudáveis, precisamos duvidar de nossos valores atuais. Aqui vem a importância da autoidentidade, por isso que é o primeiro pilar da intencionalização. Eu preciso duvidar daquilo que me disseram que eu sou. Não, porque tu é assim. Será que eu sou assim? Ou vocês me viam dessa maneira porque eu agia assim? E por que eu agia assim? Será que não era para obter um espaço de pertencimento, de me sentir amado, de me sentir pertencente, de me sentir querido? Será? Devemos racionalmente colocá-los em perspectiva, enxergar as falhas e os preconceitos e conferir se não se ajustam aos valores do resto do mundo. Encarar nossa ignorância de frente e admitir a derrota. A ignorância é maior do que de todos nós. E aqui eu não preciso comparar isso com o mundo, eu só preciso comparar com o meu eu de antes. Comparar com o mundo é, de novo, eu querer me enquadrar no contexto do todo. É a busca pelo pertencimento. Mas eu preciso voltar a encontrar o valor dentro de mim. Todos os grandes líderes, todas as grandes pessoas, em um primeiro momento, elas não se adequaram. Jesus não se adequou ao mundo, Buda não se adequou ao mundo, Krishna não se adequou ao mundo. Eles simplesmente sentiam que tinha uma voz maior dentro deles. Chico Xavier não se adequava àquele outro que tem um filme no Netflix também, O Predestinado, que ele incorporava o doutor era um médico alemão. Então, a gente não está aqui para se enquadrar com o mundo, estamos aqui para ser. E algumas vezes você vai ser alguém especial. Simplesmente seja essa pessoa especial que veio para trazer algo novo. E aqui, para a gente terminar, eu vou trazer esse é bem curtinho aqui, a Lei da Evasão de Madison, que fala exatamente sobre essa questão da autoidentidade como um ponto crucial para eu realmente perceber quem eu sou, o que dizem que eu sou. Eu realmente sou isso ou eu estou isso? E por que eu estou isso? A serviço de quê? Para perpetuar uma crença que criaram de mim e eu me sentir importante, ou porque eu tenho um ganho em ser essa pessoa, ou existe alguma coisa real disso em mim? Então é provável que você já tenha ouvido falar sobre a lei de Parkinson. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Sem dúvida, também já fui falar da lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Bem, da próxima vez que estiver numa festa chique que quiser impressionar, experimente citar a lei da evasão de Madison. Quanto mais alguma coisa ameaça a sua identidade, mais você a evitará. Ou seja, quanto mais alguma coisa ameaça mudar a visão que você tem de si mesmo, sua autoavaliação de sucesso ou fracasso, sua autoavaliação em relação aos próprios valores, mais você vai evitar fazê-lo. E aqui faz muito sentido, porque, por exemplo, o autoconhecimento é uma das coisas que principalmente os homens evitam.
Por que evitam? Porque a autoimagem idealizada muitas vezes não quer ser confrontada. O meu ego imaturo de sucesso, de poder, de determinação, como tem o livro As 48 Leis do Poder, onde eu vou impressionar, ele não quer ser confrontado para que eu veja, nossa senhora, eu não sou um sucesso, eu sou um fracasso, um verdadeiro fracasso. Pois é, mas o fracasso de hoje é o sucesso de amanhã. Porque algumas vezes a gente passa assim, são picos e vales, a gente passa por situações de altos e baixos, para que eu possa me testar e evoluir, que nem foi no colégio. Às vezes, lá no começo a gente não sabia escrever, aprendemos, fomos evoluindo, a gente não sabia os números, aprendemos, fomos evoluindo, criando equações cada vez mais robustas, cada vez mais desafiadoras, e conseguimos superar. Então, mesmo no nosso conceito, a questão é de que eu quero continuar com aquele velho conceitozinho que me disseram de mim, ou eu estou pronto, disposto a me despir de tudo isso, que um dia me disseram que eu era, para eu realmente encontrar o meu valor, daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito, daquilo que eu pretendo ser, expressar e manifestar na vida. Há certo conforto em saber que a gente se encaixa no mundo. Qualquer coisa que abale esse conforto é assustador, mesmo que tenha o potencial de melhorar a sua vida. A lei de Manson se aplica às mudanças boas e às mudanças ruins. Ganhar milhões na loteria pode ameaçar a sua identidade tanto quanto cair na miséria. Virar um astro da música pode ameaçar a sua identidade tanto quanto ficar desempregado. É por isso que tanta gente teme o sucesso, exatamente pelo mesmo motivo que teme o fracasso, porque ameaça a pessoa que pensa ser. E aqui nesse ponto, algumas vezes, tem estudos que mostram as pessoas que ganham um prêmio na loteria, vira e mexe, elas se tornam mais pobres do que antes. Por quê? Porque elas têm um chip, um padrão mental acostumado de que aquele dinheiro que ela tinha, ela tem que gastar. Então, enquanto ela não gastar tudo aquilo lá, ela não vai se sentir satisfeita, ela não vai se sentir pertencente, ela não vai repetir o padrão que ela foi ensinada no seu sistema familiar. E ela acaba se tornando mais pobre do que antes, porque ali, então, ela está acostumada, isso é comum. Agora, enquanto eu não ressignifico as crenças, os valores do que eu tenho, a minha atitude, que essas atitudes elas se tornam hábitos, os meus hábitos que tornam comportamentos, meus comportamentos se tornam a minha personalidade, enquanto eu não começar a mudar isso daqui, eu não vou mudar o todo. E eu vou simplesmente ficar recriando mais do mesmo. Você adia o sonhado projeto de aprender a tocar guitarra porque não quer questionar sua identidade como corretor de imóveis. Você evita conversar com seu marido sobre ser mais ousada na cama, porque essa conversa desafiaria sua identidade de mulher de família. Você evita dizer ao seu amigo que não quer mais sair com ele, porque acabar com a amizade estaria em conflito com a sua identidade de pessoa agradável e compreensível, de que tem que estar sempre disponível para todos. Esses são alguns exemplos de oportunidades importantes ou atitudes importantes que rejeitamos porque ameaçam mudar a forma como nos vemos e nos posicionamos no mundo. Ameaçam os valores que escolhemos para a nossa vida e o que aprendemos a seguir. E muitos desses valores, gente, inegavelmente fomos ensinados a ser dependentes emocionalmente. Quem aqui não ouviu? Não, tu tem que primeiro fazer as coisas, tu tem que agradar, tu tem que ser querido, tu tem que ser generoso, tu tem que ser gentil. Muitas vezes se submetendo, quando chegava lá os pais dos teus pais, os amigos dos teus pais, vai lá, cumprimenta. Não, mas eu não quero, não estou perguntando se tu quer ou não. Vai lá cumprimentar eles. Seja educado. E aí o ser educado, muitas vezes, a gente teve que engolir, deixar de saber ser espontâneo. Claro que ser educado, de chegar e cumprimentar as pessoas, faz parte, mas muitas vezes isso ia além do cumprimentar. E além do simples fato de que algumas vezes eu estou passando por algo e ninguém conseguia parar para entender aquele algo que eu estava passando. E simplesmente me era imposto de que eu tinha que ser gentil, carinhoso, amoroso com todo mundo, sendo que nem comigo eu estava conseguindo ser. Como que eu vou transbordar para ser dos outros se nem comigo? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou emanando uma frequência de ressonância completamente errada, porque eu estou indo contra e os outros estão sentindo isso. E não adianta eu fingir estar sendo gentil e amoroso para os outros se eu comigo não estou sendo. Oi! Oi! Não. Mas vai, simplesmente vai, sai. Ok. A hora que tu está se sentindo bem, vai lá e cumprimenta. Com gentileza, com amorosidade. Eu tinha um amigo que só vivia falando em colocar o seu trabalho na internet e tentar ganhar a vida como artista profissional. Ou pelo menos, semi. Passou sonhando com isso, economizou dinheiro, até criou alguns modelos de sites com portfólio.
A ideia nunca ia para frente, havia sempre um impedimento. A resolução do trabalho não era boa o bastante, ele tinha acabado de pintar algo melhor ou ainda não tinha tempo para se dedicar o suficiente. Anos se passaram, ele nunca desistiu de seu emprego de verdade. Por quê? Porque apesar de sonhar em ganhar a vida com a arte, a possibilidade real de se tornar um artista de que ninguém gosta era muito mais assustadora de continuar a ser um artista de que ninguém conhece. E o medo do sucesso, o medo do fracasso. Pelo menos ele estava confortável e acostumado com o título de artista que ninguém conhece. Tinha um outro amigo meu que era muito festeiro, vivia saindo para beber e conhecer gente nova. Depois de anos em euforia, porém, ele se viu terrivelmente solitário, deprimido e doente. Aí decidiu mudar o seu estilo de vida, falava com inveja feroz dos amigos que tinham um relacionamento estável e eram mais sossegados. Mas esse cara nunca mudou de comportamento. Manteve o ritmo por mais de anos e anos, insistindo em noites vazias e garrafas após garrafas, sempre com alguma desculpa, sempre com alguma razão para não diminuir o ritmo. Ou seja, a minha criança berrenta, eu quero ter aquela outra relação estável com alguém, mas eu não quero abrir mão do meu prazer, do meu tempo, da minha vida, da minha individualidade. Relacionamento a dois é saber ceder, dar e tomar. Abrir mão do seu estilo de vida ameaçava demais a sua identidade. Ele não só sabia ser um fanfarrão, ele só sabia ser um fanfarrão. Desistir daquilo seria cometer um araquiri psicológico. Todos temos valores pessoais, protegemos esses valores, tentamos viver de acordo com eles, justificá-los e mantê-los, mesmo sem perceber. É assim que o cérebro funciona. Como observado antes, somos injustamente tendenciosos em relação ao que já sabemos, as nossas certezas. Se eu acreditar que sou um cara legal, evitarei situações que possam vir a contradizer essa crença. Se acreditar que sou um ótimo cozinheiro, sempre buscarei oportunidades para provar isso a mim mesmo. A crença é sempre a prioridade. Até mudarmos a forma como enxergamos a nós mesmos, o que acreditamos ser e não somos, não temos como superar a evasão e a ansiedade. Não temos como mudar. Será que não temos como mudar? Vamos lá, Gandhi já dizia, se você quer a mudança, seja a mudança. Na intencionalização, eu ensino exatamente, sim, é possível mudar. Através do segundo módulo, autorrealização, tem lá 52 semanas para te trabalhar a transformação. Trabalhar a autoidentidade, trabalhar a autoobservação, trabalhar o autoamor, trabalhar o autocontrole, trabalhar a autorresponsabilidade, aprender a ressignificar as tuas feridas emocionais, aprender a ressignificar, a equilibrar, a harmonizar as tuas emoções básicas, aprender a trabalhar uma autossugestão daquilo que tu realmente busca ser. Ter uma comunidade de apoio. Sim, é possível mudar. Muito mais do que a maior parte das pessoas acredite. Nesse sentido, conhecer a si mesmo ou se encontrar pode ser perigoso? Não. Esse é o nosso objetivo, como Sócrates já dizia, conheça-te a ti mesmo, mas mais do que essa frase extremamente conhecida, ele dizia, uma vida sem autoconhecimento é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, se a vida não vale a pena ser vivida sem autoconhecimento, o que eu estou fazendo aqui quando eu não estou me conhecendo? Eu estou simplesmente vivendo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e aí eu vou lá para o Yang. Enquanto eu não torno consciente o meu inconsciente, eu vou ser levado por ele, vou chamar isso de destino. E o teu destino está um B, uma bosta, uma porcaria. Por quê? Porque tu está sendo levado por ele e o teu foco está sendo nessa porcaria. Em vez de tu parar, ressignificar essa porcaria. É minha ou era dos meus pais? Era dos meus pais, então eu não quero mais isso daqui. Eu quero fazer esse outro caminho. Então vai e te direciona. Ressignifica aquele caminho que te trouxe até aqui e trabalha uma autossugestão de um novo caminho que tu possa realmente chegar. Quer saber? Não encontra. Mentira, encontra sim. Nunca conheça quem você é, porque é isso que faz você se empenhar em viver um estado de constante descoberta. Essa postura vai forçá-lo a ser humilde nos julgamentos e na aceitação das diferenças. Muito antes, pelo contrário. O autoconhecimento real e genuíno vai fazer você se tornar humilde, porque você vai perceber cada vez mais de que não é que você errou, você sim descobriu como não chegar aonde poderia chegar. E a cada vez que eu descubro como não chegar onde eu poderia chegar, eu busco uma outra forma, e uma outra forma, e uma outra forma. Eu ressignifico aquela forma de que eu cheguei ali, eu busco uma outra maneira, e assim eu vou evoluindo cada vez mais. Ok? Obrigado mais uma vez por mais esse capítulo fantástico, por mais essa leitura, por mais esse episódio. Foi um capítulo realmente de muitas descobertas, como todos os outros.
e que nos traz a oportunidade sempre da gente refletir, de crescer, aprender, evoluir, experienciar e nos transformar. Se você está gostando também da visão da intencionalização, aproveita, link na bio lá, tem o módulo inicial autocompreensão, ou tem também o módulo autorregulação, que ele já vem dividido todo o conteúdo da autocompreensão, inclusive é um bônus da autorregulação, o módulo autocompreensão, em 52 semanas para você colocar em prática. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela presença, pelos compartilhamentos, pelas curtidas, por tudo. Nos vemos na próxima quinta-feira, com mais um capítulozinho dessa leitura fantástica. Obrigado, beijos, obrigado, Lia, obrigado, Eliane, obrigado a todos que passaram. Tchau, tchau, boa tarde.